Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler a partir do 13 para não ficar muito extenso e já vou fazendo uma explicação em relação a essa palavra. Essa palavra é uma palavra muito rica, na verdade ela mexe muito comigo, chega até a me emocionar mesmo, porque a gente vê uma conversão genuína. E é uma conversão que a gente vê que falta tanto hoje nas pessoas, né? Esse tipo de conversão, tipo mudança mesmo de caráter, porque Jesus veio para a gente mudar. E às vezes a gente fica nesses altos e baixos, e atrapalha muito o nosso ministério. E atrapalha também o nosso ministério com as pessoas que estão entrando. Então a gente tem que estar firme ali na fé. Essa carta aqui, na verdade, existem 4 cartas aos Coríntios. Teve uma carta que sumiu, que o apóstolo Paulo fala em Atos, que ele já tinha escrito em cartas, então existia uma carta antes da primeira. Então, essa primeira a primeira carta, na verdade, é a segunda. Existiu uma outra carta e depois existiu a segunda carta. Então, a primeira carta é a segunda e a segunda carta seria a quarta carta aos Coríntios. Nós não sabemos onde está essa carta. Nunca ninguém achou, a gente sabe que existiu porque o apóstolo aponta que já tinha escrito em outras vezes, em outras cartas, mas a gente não sabe o paradeiro dessa carta, talvez nem seja bom a gente saber o que nós vamos fazer se aparecer de repente essa carta, né? É melhor permanecer assim, né? Dessa forma, tá bom? A gente compreende as cartas e elas são muito interessantes, as cartas de Paulo são todas muito bem escritas e o que a gente tem que, assim, é louvável até, porque Paulo estava numa condição em algumas cartas, em condições de estar preso, que são as cartas da prisão, carta do cárcere, carta que eles não estavam em prisão. Então, Paulo escreveu em vários momentos da vida dele que ele estava passando por adversidade. E a gente vê quando ele escreve a carta, quando a gente estuda a carta com mais carinho, com mais atenção, de uma maneira mais profunda, a gente vê como Paulo foi um homem sábio, um homem realmente erudito, um homem capaz de escrever aquilo. Realmente tinha que ser ele para escrever isso mesmo. Deus faz tudo perfeito. E escolheu uma pessoa tão erudita, tão certa para escrever isso, porque talvez fosse da pessoa escrever aquelas coisas assim, né? Meio que dando aquelas broncas. E mesmo as broncas que Paulo dá, as exortações que Paulo dá em suas cartas, você pode ver que ele dá com uma pitada muito grande de carinho, de atenção, de afeto, com um lado, eu sei o que você está passando, eu sei o que é isso, eu entendo vocês, e são cartas maravilhosas. E aqui então nós vamos pegar a segunda carta aos Coríntios. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na província da Macedônia. E na Macedônia existiam pessoas do Império Romano, pessoas que eram soldados aposentados. Virou uma província, uma das províncias do Império Romano. Paulo estava lá e escreveu essa carta aos Coríntios na 3ª viagem missionária, acredito. Ele escreveu essa carta. A igreja já apresentava alguns problemas e um dos problemas, a igreja de Coríntios era uma igreja muito carismática, era uma igreja muito cheia de dons espirituais, acredito que todos os dons a igreja de Coríntios tinha. Só que era uma igreja que apresentava muito problema, era uma igreja que apresentava muito... Mas o apóstolo Paulo amou, você vê, ele fundou a igreja. E isso quebra aquela coisa que a gente pensa, mas fulano, né, foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja, né, com todo o ensinamento dele, toda a dedicação dele, todo o apostolado que ele fez ali, que ele preparou a igreja, e mesmo assim a igreja tem problema. Então a gente vê que nem sempre o problema está ligado à liderança. Muitas vezes não está, porque você veja, foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja aos Coríntios e ela era cheia de problema. Mesmo com os dons carismáticos que ela tinha, todos os dons, era uma igreja que apresentava problema, sim, apresentava problema. E o apóstolo Paulo amou aquela igreja, né? Amou a igreja de Coríntios, como amou todas as igrejas. E mandou essa carta porque ele já sabia que estava existindo judaizantes, que eram os judeus,
que tinha até se convertido ao cristianismo, mas eles tentavam minar o evangelho que Paulo pregava. O que eles diziam de Paulo? Que Paulo era doido. Esse homem é doido. Ele não tem o evangelho completo. Ele simplesmente tirou as leis de Moisés, as leis cerimoniais, o sacrifício do templo, a circuncisão, porque os judeus ele tem alguns marcos, né? Existem várias tradições da religião judaica, mas tem alguns marcos, que é a circuncisão, o calendário, a dieta judaica, a circuncisão, o calendário, a dieta judaica, a guarda de sábado também e as principais festas. Quando Paulo vem trazendo as boas novas, trazendo Jesus Cristo, mostrando Jesus Cristo como nosso Salvador, tudo isso ficou para trás, porque tudo se fez novo. Isso aí é coisa antiga, embora o templo existia o templo lá, o templo só foi destruído na década de 70, nós estamos falando de uma época antes, essa carta foi escrita antes da destruição do templo. Então o templo estava lá, então eles achavam assim, uma falta de respeito com a lei de Moisés, como assim vocês não têm sacrifício, esse evangelho não é um evangelho completo, Paulo não é um judeu genuíno, porque Paulo ele é um judeu da diáspora, Paulo nasceu em Tarso, ele está louco, Paulo enlouqueceu, acho que a caminho de Damasco, só o deserto derreteu os neurônios dele, porque Paulo ficou louco, porque Paulo teve uma experiência com Jesus a caminho de Damasco. Ele estava levando as cartas, ele estava com ele com as cartas do Sinédrio, que é a corte máxima da religião judaica, para ir a Damasco, para prender, trazer embora cativo, até matar todos os cristãos, porque ele acreditava que aquilo estava se levantando uma seita. E nesse caminho Jesus converte Paulo. E Paulo teve uma mudança assim radical, a mudança todo mundo devia ter, eu acredito. Teve uma mudança radical na vida dele, mudança de conduta, mudança de cosmovisão. A visão dele passou a ser diferente em relação ao mundo, não é em relação a uma coisa e outra, em relação ao mundo. Paulo virou uma pessoa muito mais espiritual, muito mais espiritual. Você veja que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, conheceu todas as leis, ele era do partido dos fariseus. Então, quer dizer, ele tinha um partido que ele seguia, que era o partido dos fariseus. Ele era assim, é como se fosse um judeu, aquele assim tipo ortodoxo, sabe? Ele era muito zeloso com a lei, muito zeloso. É tanto que quando se levantou o cristianismo, não sei se posso usar a palavra levantou, mas quando surgiu o cristianismo, que Jesus foi assunto, Paulo perseguiu porque ele tinha medo que fosse uma seita. Então a perseguição de Paulo foi terrível, foi cruel. E agora aqui, vamos ler aqui na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Coríntios, capítulo 5, eu vou ler a partir do 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo era para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Deixa eu marcar aqui, porque para perder essas marcações sou fácil. Eu já estava pregando na minha igreja, fiquei acho que uns 10 minutos para me encontrar. Então você veja aqui que Paulo fala aqui, olha, porque se enlouquecemos, é porque as pessoas, gente, por incrível que pareça, as pessoas pensam que a gente é doido. E não é difícil hoje, não. A pessoa entende a gente, quem é cristão que entende a gente. A pessoa para o mundo, nós somos doidos, né? Eu enxerguei o evangelho como uma loucura quando eu era do mundo. Eu achava uma loucura. Tudo isso, gente, vocês estão fazendo uma lavagem cerebral, não é possível. Eu também achava uma loucura. Então a gente entende o que Paulo fala aqui, olha. Porque se enlouquecemos, vocês estão achando que a gente enlouqueceu, né? Se enlouquecemos, é para Deus. Foi para Deus. E se conservamos o juízo, se nós ainda temos o juízo, não somos loucos e temos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. O morreu por todos. Jesus morreu por todos. Logo todos morreram.
E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais em si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. A nossa vida é para quem? É para Cristo, porque Cristo morreu por quem? Por nós. E isso aí abre um parêntese grande, hein? Porque quando a pessoa fala assim, Jesus morreu por todos, dá a impressão que Jesus morreu por todos mesmo, inclusive para as pessoas que não aceitarem isso. Então a gente tem que ler o texto de uma maneira bem profunda, porque é lógico que Jesus morreu e morreu para aqueles que creem na palavra dele, que se converteram a ele, que mudaram a vida, que mudaram a conduta. Não foi para todos. Nós acreditamos que existe inferno, nós acreditamos que vamos ser julgados, porque senão a gente cai naquela questão do universalismo, né? Todo mundo vai ser salvo. Tá falando que Jesus morreu por todos, então todo mundo vai ser salvo. Não, o cristão não acredita no universalismo. Não vai ser todos que vão ser salvos, não. Porque o universalismo defende isso, né? No final todo mundo vai ser salvo. Você não precisa nem estudar para a prova, porque você vai passar. Não, a gente não acredita. Existe inferno sim, e nós vamos ser julgados. Jesus hoje é nosso advogado, ele vai voltar como juiz, vai ter o julgamento sim. Então, esse negócio de universalismo e aniquilacionismo, que é se você for mal nessa terra, se você não for bom, Deus vai te aniquilar. E acabou. E quem foi bom vai para o céu. Gente, vocês concordam que as duas formas de pensamento anulam a cruz de Cristo? Porque se todos vão ser salvos, por que Cristo subiu à cruz? Se vai aniquilar o pecador de alguma forma, por que Cristo subiu à cruz? Anula a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é justamente o ponto marco da nossa salvação. Foi ali que ele venceu o quê? Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ali que Cristo foi vencedor. Se não tivesse sido para a cruz, às vezes a pessoa pergunta assim, Jesus era Deus, era humano, era humano. Jesus era Deus e era humano, existia uma centelha divina, existia uma centelha humana. E às vezes já me perguntaram assim na escola bíblica, Jesus não podia ter sido assunto ao céu sem passar pela cruz? Ele era Deus. Não, é uma pergunta coerente, né? Eu sou Deus, eu vou ser assunto e não preciso passar pela cruz. Só que precisava de sacrifício, né? O pecado, né? O pecado da gente exigia o sacrifício. Não tinha o sacrifício lá no tabernáculo, onde matava o cordeiro? Então, tinha que ter o sacrifício. Para pagar o pecado, tinha que ter o sacrifício. Então, se ele fosse assunto, não ia adiantar nada. Ele tinha que passar pela cruz. E você vê que o lado humano dele pediu para Deus, né? Afasta de mim esse cálice, né? Ali a gente vê a humanidade de Jesus, né? Tava com medo. Eu estou com medo, porque afasta de mim esse cálice, se possível. Mas a gente sabia que quem tinha que ter e beber esse cálice era ele mesmo. Não tinha outra pessoa como Jesus que pudesse levar os pecados na cruz, como Jesus fez. E vamos continuar aqui. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo conhecia Jesus Cristo segundo a carne. O julgamento que Paulo tinha em relação a Jesus era segundo a carne. É tanto que ele perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos, ele perseguia o que ele dizia seita. Ele via Jesus de uma forma carnal, vamos dizer assim. Eu vejo Jesus como um homem que levantou uma seita, que morreu na cruz e que estão dizendo que ressuscitou. As pessoas estão falando, mas que na verdade não. Então Paulo perseguia. Ele via Jesus dessa forma, mas gente, muita gente vê Jesus dessa forma, tá? Isso não é algo só de Paulo, não. Isso é muitas pessoas veem dessa forma. E aqui Paulo fala: conhecemos Jesus Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Por que ele fala desse modo? Porque agora eu conheço um Jesus espiritual. É o que nós também conhecemos. Nós não vimos Jesus. Ninguém viu Jesus subir na cruz. A gente não viu. Nós cremos no Jesus espiritual. É algo espiritual. É só com a nossa fé que a gente vê Jesus. A gente, para entender o Evangelho,
a gente, para entender a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a gente tem que ter fé. Porque senão é uma loucura. A gente não fala, né, que é uma loucura aos olhos do humano, né? Tudo parece muito louco. E realmente, se a gente olhar para os olhos humanos, parece uma loucura mesmo, porque nós cristãos, a gente crê no Jesus Cristo. Um Jesus que teve 3 anos de ministério, 12 apóstolos, um traiu, o outro negou ele 3 vezes, né? E os 10 restantes, deram linha na pipa, largaram ele e ele foi crucificado. Então, quer dizer, quem olha para Jesus dessa forma, pensa assim, vocês estão crendo numa pessoa que morreu dessa forma, né? Ele morreu no meio de 2 salteadores, que eram os 2 ladrões. Então, você veja a cena da crucificação. Era filho de um carpinteiro, não tinha nada de tão diferente. A infância de Jesus, quase não se fala da infância de Jesus, porque até então ele era um homem comum até os 30 anos, era uma pessoa, não tinha nada diferente, era uma pessoa completamente normal, com os 30 anos que começa o ministério de Jesus, e é um ministério curto, vibrante, cheio de muita coisa, e a gente se apegou a tudo isso para a gente acreditar que ele é o nosso Salvador, e é o nosso Salvador, não tenham dúvidas disso, ele é o nosso Salvador. Você quer ir para o céu? Confessa Cristo como seu Salvador, mas de forma genuína, de coração, não de boca para fora, porque ele vai saber se é de boca para fora ou não, tá? Ele vai esquadrinhar o coração. Jesus é muito justo, não vai haver injustiça no nosso julgamento, pode ficar tranquilo, não vai haver injustiça. Deste modo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Essa parte é muito linda. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, porque Paulo, né, se tornou uma nova criatura. Paulo viu as coisas tudo de outro modo. E as coisas antigas já passaram. E esses já passaram, a gente pode usar de muitas formas. Tipo assim, acabou o que é antigo, esse homem antigo que você, quando você aceitou a Jesus Cristo e você enterrou esse homem antigo, você é uma nova pessoa, as coisas velhas já se passaram. Então a gente pode usar, para de levantar o passado, para de pensar no que aconteceu, no que poderia ter sido, Deus fez tudo novo, as coisas antigas se passaram. Já pensou se Paulo tivesse que toda hora lembrar as perseguições que ele fazia? Ele ia entrar em depressão, porque ele perseguia, ele matava, ele trazia para o sinédrio, ele amarrava, ele trazia andando de onde ele estava. Ele, dentro do sinédrio, o voto dele no sinédrio era para matar. O voto dele, ele falava, mata. Era o voto dele no sinédrio. O que nós vamos fazer com esses cristãos? O voto dele era, mata. O voto de Paulo. E no fim ele se tornou o quê, né? Um grande, né, pregador aí do evangelho, né? Ensinou tantas coisas pra gente. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram todas novas, porque Deus faz isso. Deus faz as coisas todas novas. A gente é que tende a estar voltando para o passado, tá lembrando do passado. Esqueça o passado, gente, deixa o passado lá. O passado tá ali, deixa ele quieto ali. O passado não pode envolver a gente de tal forma que a gente não consiga viver o presente presente mesmo, presente da vida, presente da salvação, o presente de estar um dia com o nosso Criador, porque o Criador vai encontrar a criatura, né? Nós vamos ter com o nosso Criador. Deixa o passado, porque o passado não vai mudar. A gente não vai mudar, o passado só faz a gente sofrer, porque a gente lembra de coisas que a gente não gostaria de lembrar, porque com certeza nós somos pecadores e lá no mundão a gente fez coisas que hoje a gente até se envergonha. Tem muita coisa que eu fiz lá no mundão que eu falo, meu Deus, como que eu tive coragem de fazer isso? A gente tem vergonha do que a gente fez, meu Deus, que coisa. Mas não, a palavra de Paulo fala, deixa o passado, porque Deus fez novas todas as coisas, eis que tudo se fez novo. E você está nessa novidade de Cristo, você está nessa novidade de Cristo. E a gente tem que mudar
o nosso pensamento. A gente tem que mudar a nossa cosmovisão. Aqui fala, né, de uma visão espiritual, né? Agora nós temos uma visão, a gente olha de outro jeito, a gente olha de maneira espiritual. E isso é em todos os sentidos. Quando Paulo fala isso, para a gente mudar a nossa visão, é em todos os sentidos, não é só em relação a Cristo, mas é na nossa visão, na nossa conduta, no nosso jeito de ser, na forma que a gente olha o nosso irmão, na forma que a gente olha os nossos pastores, a liderança, na forma que nós somos, os nossos conselhos têm que ser diferentes, a nossa visão tem que ser diferente, a gente tem que olhar as pessoas com um olhar de misericórdia, não aquela visão de julgamento que antes a gente tinha, menos julgamento, mais misericórdia, meus amados. E uma mensagem agora que eu quero, nós estamos muito próximos do Natal. O Natal, assim, é uma data que me deixa muito emotiva, me deixa bastante emotiva, porque lógico, o Natal, a gente sabe que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Acho que todo mundo já sacou isso, né? Não nasceu. Mas, enfim, a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro. E eu penso assim, gente, pensem muito em tudo que vocês vão fazer, porque o Natal é triste para muitas pessoas, é feliz para algumas, mas é muito triste para algumas pessoas. Tem muitas pessoas que perderam entes queridos esse ano, o ano passado. Eu não tenho meu pai, o Natal para mim não tem o mesmo brilho que tinha antes, que meu pai amava o Natal, por incrível que pareça, meu pai amava o Natal. E essa época eu lembro dele, porque ele amava o Natal, ele gostava da gente todo mundo junto. Então, o Natal para mim é uma data muito emotiva. Então, é uma data também que a gente tem que... Faça uma reflexão da sua vida, do que aconteceu, né? O que é o Natal? É o nascimento de Cristo. A gente vai celebrar o nascimento de Cristo, do nosso Salvador, do nosso Redentor. Não existe outro. É o que Paulo fala aqui, né? As coisas velhas já se passaram. Quando ele fala isso, ele também fala o que aconteceu lá no templo, as leis cerimoniais, essas festas, isso é coisa antiga, isso já passou, isso não tem mais poder sobre nós, isso não tem mais poder sobre nossas vidas. E traz para a gente as coisas, esqueçam as coisas velhas que já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aproveita o Natal de vocês com as suas famílias, de uma forma agradável, de uma forma limpa, de uma forma em que Cristo possa estar no meio de vocês, possa estar ali na sua casa, no coração de vocês. Aproveitem essa data, embora seja uma data simbólica, mas de uma forma ou de outra, agradeça a Deus, agradeça a Jesus, porque Ele veio para salvar a todos que nele crê. E eu creio que eu estou falando com pessoas que creem em Jesus. Feliz Natal para vocês, Deus abençoe a vida de vocês, coloquem essa palavra no coração. Veja aqui o que Paulo fala, que o amor de Cristo me constrange. Quando Paulo fala isso, esse constranger é o que motiva ele a falar de Cristo. O amor de Cristo me constrange. Por isso que eu sou louco por Cristo, por isso que eu falo mesmo de Cristo, por isso que eu falo do Evangelho de Cristo, porque eu sou constrangido, né? Me leva a falar isso. Eu procuro convencer as pessoas do amor de Cristo, mesmo tendo aqueles judaizantes querendo minar o ministério de Paulo. Paulo fala para aquelas congregações de Coríntios, né? Eu sou constrangido a falar do amor de Cristo. Paulo sai em sua defesa, né? A defesa dele. Eu não sou louco, não. Eu vi Cristo, eu estive com Cristo, eu fui tocado por Ele, né? Meu ministério começou ali. Não foi uma visão qualquer. Eu não sou um homem louco. Eu tô com as minhas faculdades mentais perfeitas. Cristo existe, Ele é o nosso Salvador e o amor dele me pegou de uma tal maneira que eu vivo a pregar a palavra de Cristo, eu vivo para Cristo. A palavra fala, ele fala, né? Já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Que a gente possa falar isso para a gente mesmo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente abre o coração e fala, Cristo vive em mim, a gente é diferente em tudo. A gente é diferente no ministério, na igreja, a gente é diferente no trabalho, a gente é diferente como a gente gasta nosso dinheiro, como a gente aproveita uma festa, como nós somos com nossos amigos, como nós somos com a nossa família, porque Cristo muda a nossa vida, muda o jeito de pensar. Quando Cristo entra na nossa vida, tem que haver mudança,
porque se Ele habita em nós, a gente tem que refletir a luz dele em nossa vida. Amém, meus amados? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus.